Olá, eu sou Marcos Roberto e a partir desse momento estamos começando pela Rádio e TV Fé e Luz, também pela Rádio Ouro Verde FM 105,9, pelo site Estilo de Jogo e pelas nossas redes sociais, a mais uma edição do programa Megafone. Hoje tenho o prazer de receber como convidada a professora Amanda Moreira da Silva, ela que leciona na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. Ela é doutora em Educação na linha do trabalho pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela é mestra em Educação, especialista em Políticas Públicas em Espaços Escolares e graduada também em Educação Física pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Ela também exerce atividade como escritora, tendo 3 livros lançados no mercado: Tempo e Docência, Dilemas, Valores e Usos na Realidade Educacional, Formas e Tendências de Prevaricação do Trabalho do Docente e Trabalho Docente sobre a Lógica Privatista Empresarial. Então, desde já, eu gostaria de agradecer à professora por ter aceitado o nosso convite e desejo umas boas-vindas ao Megafone. Obrigada, eu que agradeço o convite, vai ser um prazer conversar com vocês. Professora, observando seu trabalho nas redes sociais e também as temáticas que você aborda, você demonstra ali uma preocupação muito grande com a questão da precariedade do trabalho dentro do ambiente educacional e você tem demonstrado também uma preocupação muito com os professores. Como é que você tem enxergado essas questões, uma vez que, desde o ano passado, nós estamos enfrentando um período pandêmico e, com isso, os professores tiveram que se adaptar a uma nova realidade e, portanto, criou-se uma nova ambiência em relação ao trabalho do professor e as escolas, as faculdades. Como é que você tem enxergado esse momento para os professores e também para o sistema educacional nosso? Então, Marcos, na verdade, quando a gente fala em precarização da educação e do trabalho dos professores, né, a gente não está falando de algo que surge com a pandemia ou que aparece com a pandemia. Claro que a pandemia de 2020 para cá foram 2 anos muito complexos para a educação pública brasileira, principalmente, né, para a educação em geral, pública e privada. Mas eu me refiro mais à educação pública por ser o setor em que está a maioria, né, dos estudantes, enfim, mais de 82% dos alunos estão na escola pública. Então, sempre me refiro mais à escola pública por conta desse motivo. Então, a gente vem de um processo de precarização há muito tempo, né? Não é de agora. Digamos que desde a década de 90, os professores brasileiros vêm passando por processos de precarização do trabalho muito intensos, modificações no seu cotidiano de trabalho, né? Então, o professor ele tem deixado muito de ser aquele intelectual que produz o conhecimento, né? Ele está cada vez mais submetido a uma lógica educacional que vem pensada de fora, né? Que vem pensada pelos organismos internacionais, Banco Mundial, OCDE, Unesco, né? E que vão, aqui no Brasil, ter um empresariado, né? Um setor do empresariado que vai pensar as políticas que esses docentes vão implementar. Então, esse processo que vem desde a década de 90, ele tem gerado uma precarização maior para os docentes, tanto do ponto de vista subjetivo, né? Porque o profissional perde o controle sobre o seu trabalho cada vez mais, e a educação tem sido cada vez mais baseada numa lógica meritocrática, né? De resultados, de metas, de bônus, enfim. E, além disso, a gente tem colado um processo de aumento, né, da escolarização. Então, a gente tem, a partir desse contexto, um maior contingente de estudantes na escola, o que é muito bom, né? Claro, um aumento quantitativo, mas o aumento qualitativo não veio acompanhado, né? Então, a gente tem um aumento, inclusive, de profissionais de educação atuando nas escolas, mas de forma precária, né? Com contratos de trabalho muito precários, que se estende tanto para os profissionais em geral das escolas, quanto para os docentes em particular, que têm sido cada vez mais submetidos a contratos de trabalho extremamente precários, não são concursados, né? Então, são docentes temporários, são docentes eventuais, são docentes voluntários, enfim, diversas formas aí que vem precarizando.
Então, esse processo já vinha de antes, é sempre importante pontuar isso, né? Porque a pandemia ela não trouxe novidade, ela escancarou essa precarização porque ela agregou uma forma de trabalho que uberizou o trabalho docente, né? Então, o ensino remoto, o trabalho remoto, ele trouxe, né, o trabalho dos professores para dentro de suas casas, desconsiderando todo o contexto, né, principalmente para as mulheres, porque a maioria dos docentes são mulheres, né, são mulheres trabalhadoras na educação, em sua ampla maioria. Então, esse contexto de trabalho remoto, ele precarizou mais, porque as docentes, né, eu falo que por serem a maioria mulheres, tiveram que custear os seus instrumentos de trabalho, se adaptar a uma nova realidade, né, de trabalho que não estavam acostumados. O docente o professor no Brasil, ele está acostumado o quê? A dar aula em uma sala de aula para os alunos, com um quadro negro, com pouca tecnologia. Essa é a realidade das escolas. E, de repente, isso foi trazido, né, para dentro de casa e para as tecnologias, para o uso das tecnologias, para plataformas digitais. Então, essa plataformização do trabalho docente, ela implicou numa precarização ainda mais acentuada, né? Porque esses professores passaram a ficar também mais controlados, né, pelas secretarias de educação, mais controlados pelos gestores, pelos diretores das escolas, pelos pais de alunos, inclusive, né? A gente cabe lembrar que a gente está diante de um contexto muito complicado, né, de perseguição ao pensamento crítico e tudo mais. Então, esse processo de ensino remoto, ele agravou todo esse quadro, né, de precarização do trabalho dos professores e da educação como um todo, né, nesse período aí de 2020 e 2021. A senhora diz que isso iniciou-se não nesse momento no qual nós estamos atravessando, que é da pandemia, mas ainda na década de 1990. Qual foi o ponto fulcral para estabelecer essa transição de um ambiente onde os professores tinham condições de dar aula para esse momento em que nós estamos vendo uma precarização nesse sistema? Digamos que a década de 90 foi a década do neoliberalismo no nosso país, né? Do avanço do neoliberalismo no nosso país. Então, contextos de outros países centrais, que enfrentaram esse movimento, né, de avanço do capital financeiro, de neoliberalismo, de restauração produtiva, antes, né, desde a década de 70, no nosso país, esse momento, esse contexto, ele se agrava, ele chega na década de 90 aqui. Então, a gente tem ali o governo Fernando Henrique Cardoso, né, em nível federal, e a gente tem uma reforma do Estado, em 1995, de Bresser Pereira. Essa reforma do Estado, de 1995, ela vai implicar numa profunda reforma no serviço público, né? Então, o serviço público ele vai ser pautado cada vez mais pela lógica da mercadoria, né? Então, pela lógica do lucro, dos resultados. Vai ser importado muito a lógica empresarial para dentro do serviço público e as escolas vão, consequentemente, passar por esse mesmo processo. Então, a terceirização, por exemplo, ela se agrava, ela aumenta muito a partir da década de 90 nas escolas. Então, por exemplo, profissionais como merendeiras, como auxiliares, secretários, enfim, todo aquele contingente de trabalhadores fundamental que faz parte das escolas, para além dos professores, passam a ser terceirizados e não mais concursados, sua ampla maioria. Então, pouquíssimas redes continuam abrindo concurso para essas áreas. São geralmente profissionais terceirizados, empresas terceirizadas, o que implica numa precarização desses profissionais e também da educação, porque esses profissionais são fundamentais também na lógica educacional. Então, quando você coloca um profissional como esse, terceirizado, né, com um vínculo de trabalho precário, com possibilidade de ser mandado embora, né, com, enfim, toda a lógica que envolve a precarização na terceirização, então isso vai gerar impactos na educação de conjunto, né? Além disso, a gente teve também nesse período um aumento da escolarização, né? Então, o ensino fundamental ele passa a ser universalizado a partir daí. Então, um contingente muito maior de estudantes passa a fazer parte da escola pública, né? E esse contingente de estudantes vai aumentar significativamente e, ao mesmo tempo, essa nova demanda que vem com esses estudantes de setores que antes não estavam na escola e agora passam a estar na escola,
esses setores têm exigências, digamos assim, de cuidados, de uma lógica de acompanhamento que o professor sozinho não dá conta. Então, são alunos que vêm com diversas demandas em relação à área de psicologia, área de serviço social, enfim, que seriam profissionais que seriam fundamentais para acompanhar o processo educacional advindo dessas demandas desses estudantes, e isso não existe. Então, o professor, ele vai carregar toda essa carga, né, até emocional também, de ter que lidar com um alunado que o professor não vai ser somente aquele responsável pelo ensino. Ele vai ser responsável por uma série de outras questões que não tem como o professor não internalizar, né, do estudante, demandas do estudante, problemas advindo da vida desses estudantes que chegam nas escolas. Então, assim, esse quadro, né, de agravamento da precarização, ele vem desse momento por conta desses contextos todos, né? Então, avanço na precarização do trabalho, avanço em relação ao aumento de estudantes nas escolas públicas sem o devido acompanhamento desses estudantes para as reais necessidades desses estudantes dentro das escolas, né? Então, tudo isso vem gerando impactos muito grandes para a educação, né? E para os trabalhadores da educação, em particular. Professor, uma questão que surge, eu creio que muitos ouvintes talvez tenham esse mesmo pensamento. A senhora falando a respeito de neoliberalismo, a gente remete às políticas econômicas do Estado, e como você bem explicitou na sua resposta, acaba interferindo nas políticas educacionais. Mas o problema da precarização resume-se às questões financeiras do Estado ou abrange a outras áreas? Pode repetir, por favor, a sua questão, Marcos? Acabou cortando? Cortou um pouco aqui. Então, vamos lá. A senhora citou na sua resposta anterior a questão do neoliberalismo, né? Quer dizer, uma política adotada pelo Ministério da Economia que acaba impactando dentro do governo. E talvez os nossos ouvintes estejam tendo essa mesma questão a partir da sua fala. O problema da precarização da educação, ela está vinculada às questões financeiras do Estado ou acaba abrangendo a outros aspectos além da questão financeira de um governo? A questão financeira sempre o argumento colocado, né, para precarizar o trabalho do funcionalismo público, né? Essa é uma questão que é muito colocada desde também desse contexto e no momento atual. Isso é muito presente, né? Então, a gente tem aí reformas no campo do mundo do trabalho, reformas que vão atingir o serviço público, como, por exemplo, a PEC 32, né, que está para ser aprovada, enfim, a reforma administrativa, que nada mais na verdade, do que uma nova reforma do Estado, né, como a que a gente viu em 95, com o agravamento do contexto atual. Claro, a gente viu um contexto muito mais intenso de precarização na década, digamos assim, de 2010 para cá, do que a década de 90, inclusive, né, que já foi uma década bastante perversa para os trabalhadores, a década de 90. Então, hoje a gente tem um agravamento desse quadro, né, uma precarização estrutural do trabalho, e isso, né, é muito utilizado como argumento, né, para precarizar. Então, é muito utilizado o argumento de que a educação o problema da educação não é investimento, não digamos assim, verbas para a educação, né? Inclusive, é muito colocado pelos governos, pelo governo atual, inclusive, de que o Brasil investe muito em educação, que é uma falácia, né? A gente investe 6% do PIB em educação e, na verdade, esse valor, né, a ser destinado para a educação, ele está muito abaixo, muito aquém das expectativas, porque ele não atende à real necessidade do contingente de alunos, né, que hoje estão nas escolas públicas, principalmente, né? Então, acho que esse contexto de avanço neoliberal, digamos assim, hoje a gente vive um ultra-neoliberalismo, né? A gente não está nem mais falando aqui de neoliberalismo, a gente está falando de um ultra-neoliberalismo
que vem utilizando, sim, desse argumento, né, da questão financeira do Estado, como se o Estado é uma disputa pelo fundo público, na verdade, né? Então, nós que nos colocamos no campo da esquerda, no campo, enfim, democrático, popular, enfim, que estamos na luta em defesa da escola pública, que é uma bandeira fundamental para a classe trabalhadora, né? Acima de tudo, a nossa luta ela tem que estar pautada por isso, né? Pela disputa do fundo público, porque é isso, né? Para onde está indo o dinheiro e para onde ele deve ir. Né? Então, a gente tem que desconstruir esse argumento de que afirma que a educação tem muito investimento e que o dinheiro é mal utilizado, sabe? Esse argumento ele é muito utilizado e nós temos que desconstruir porque não é essa a realidade, né? Acho que quem estuda, né, a educação, quem está no campo acadêmico, no campo dos movimentos sindicais, dos sindicatos, enfim, tem diversos dados, elementos que apresentam que, sim, né, é fundamental que haja um maior investimento em educação para que, inclusive, haja a valorização dos profissionais de educação, né, e que haja melhor estrutura nas escolas públicas. Né? Só para ter uma noção aqui, 50% das escolas brasileiras não tem saneamento básico. Né? Então, assim, a gente está falando dessa realidade. Né? 26% das escolas não tem água encanada, por exemplo. Né? 16% das escolas não tem banheiro no prédio. Né? Então, assim, é dessa realidade que a gente está falando. Então, você dizer que o problema não é o investimento em educação é uma falácia gritante, né? Porque os próprios dados do censo escolar, enfim, demonstram que a realidade é cruel, né? Que a realidade em relação aos países da América Latina, inclusive, eu não estou nem comparando aqui com países centrais, países da América Latina, a gente investe pouco, né? E por consequência, não temos os resultados esperados também, né, na educação brasileira. A senhora, ela leciona numa universidade estadual, quer dizer, uma universidade muito importante, que é o UERJ, aí no estado do Rio de Janeiro. Esse nível de precarização que a senhora aborda, ela tem diversos patamares conforme a mudança de estágio no ambiente educacional? Isso é o mesmo tanto para as escolas públicas de ordem fundamental, para as universidades, é o mesmo estágio, ou existe uma diferenciação entre universidades públicas e escolas públicas? Olha, a gente tem que, quando a gente fala em precarização, né, quando a gente discute essa categoria, a gente tem que partir do entendimento de que ela atravessa toda a classe trabalhadora. Não existe classe trabalhadora que não passe por um processo de precarização, exploração do trabalho. Isso é inerente ao trabalho no sistema capitalista. Né? Agora, há diversas nuances em relação a essa precarização, sim. Né? Então, eu venho, inclusive, discutindo isso nos meus estudos, porque eu venho caracterizando um setor do professorado como precariado. Eu venho chamando de precariado professoral, que seriam aqueles setores mais instáveis, sem direitos, temporários, eventuais, que não têm vínculo, que estão atuando no serviço público, mas que não têm vínculo, que não são concursados. Né? Então, são profissionais que vivem uma constante incerteza em relação à sua vida laboral. Né? Profissionais uberizados, inclusive. E isso atravessa todos os níveis da educação. Tanto o nível básico quanto a educação superior também. Então, existe, por exemplo, nas universidades, a universidade que eu atuo, inclusive, que é a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a gente tem contratos de trabalho extremamente precários para professores substitutos. Então, são professores que atuam por 1 ou 2 anos, né, que não têm renovação desses contratos, que atrasam os salários muito baixos, que não estão compatíveis com os professores concursados. Né? Então, assim, a gente tem um processo de precarização muito atravessando, né, esse setor precariado, que eu venho chamando, que é o setor mais precário da classe. Agora, isso não significa, Marcos, que os professores concursados, sejam eles da educação básica, do ensino superior, que, claro, tem diferenças, obviamente, não é o mesmo grau de precarização enfrentado, né? O professor da educação básica, primeiro que começa que, em sua maioria, são mulheres.
né? Então, esse é um elemento que anda colado com a precarização, né? Na história da educação. Então, os níveis mais baixos, digamos assim, mais elementares da educação, né? Então, creches, pré-escolas, ensino fundamental 1, é nesse setor que está concentrada a maior parte das mulheres trabalhadoras, mulheres professoras. E são esses setores que pagam os menores salários e que as cargas horárias são mais intensas, geralmente 40 horas, né? Não existe carga menor que essa. Quando vai aumentando os níveis, digamos assim, né, ensino fundamental 2, ensino médio, essa situação já vai modificando um pouco. Então, a feminização, ela já modifica aí, né? Claro que ainda continua com maioria mulheres, mas modifica. Os contratos de trabalho são geralmente para 16 horas, o que significa que um professor ou uma professora no ensino fundamental 2 e no ensino médio é obrigado praticamente a ter vários contratos de trabalho. Então, ele nunca atua numa rede só, porque é impossível o professor viver com um salário de uma jornada de 16 horas. É um salário muito baixo, geralmente. Então, isso é uma característica muito brasileira, diga-se de passagem, esse tipo de contrato para 16 horas. Isso significa que um professor não atua numa escola só, ele atua em várias, manhã, tarde, noite, privadas, públicas, para conseguir ter uma remuneração compatível com o salário de alguém que tem nível superior, né? Então, assim, o professor da educação básica ele está inserido nessa realidade de superexploração e de digamos assim, de uma intensificação do trabalho gerada pelo acúmulo de vínculos empregatícios também, né? Isso quando o docente consegue ter esses vínculos, consegue passar nos concursos, consegue ter os contratos. Já no ensino superior, aí já tentando responder sua questão de forma conjunta, a gente tem uma outra lógica, né? Então, assim, o professor no ensino superior, o concursado, né? O que eu estou falando agora? O concursado, ele vai ser contratado, né? Ele faz um concurso para 40 horas, que pode ser para dedicação exclusiva ou não. Geralmente, a dedicação exclusiva, nas federais, é sempre dedicação exclusiva. Na UERJ é uma opção, o professor pode ou não ser dedicação exclusiva, ou seja, ele pode ter um outro vínculo, mas é uma opção do professor, né? E ele tem a carga horária dele, não toda voltada para o ensino, né? Ele tem a carga horária dele também destinada para extensão e também destinada para pesquisa. Então, essa carga horária dividida, né, para essas diferentes perspectivas, isso já traz uma modificação muito grande para o trabalhador, né? Porque ele não está em sala de aula todo o tempo, né? Sabemos que a sala de aula é um trabalho mais pesado para o professor, digamos assim, né? E o trabalho docente ele não se faz só na sala de aula, ele faz com pesquisas, ele faz com preparação de aula, se faz com correção de materiais, com participação em diversos eventos e reuniões, enfim, das escolas. Então, quando você coloca um professor só para dar aula, que é o que acontece na educação básica, né? O professor ele é obrigado a dar muita aula para conseguir ter uma remuneração melhor, então você precariza esse professor porque você não dá tempo suficiente a ele para ele preparar uma boa aula, para ele conseguir fazer a correção das aulas, das provas, dos materiais, enfim. Então, você torna o professor um professor horista, né? Um professor entregador de aulas, né? Eu acho que esse é um ponto que é muito grave no nosso país, essa visão de que o professor é entregador de aulas e não intelectual, produtor do conhecimento. Dentro desse contexto que a senhora vem elaborando ao longo da entrevista, quais são as exigências feitas aos professores para que eles tenham condições de dar aula? Essa é uma outra questão que eu creio que seja interessante abordar. Quais são as exigências feitas aos profissionais da educação para que eles consigam dar uma boa aula, por exemplo? Que tipo de exigência o Estado faz para que vocês possam dar aula? As exigências elas têm sido cada vez maiores, né? Assim, hoje em dia, com as atuais reformas da educação, né? Base Nacional Comum Curricular, a reforma do ensino médio, né? Que foram reformas, inclusive, pensadas no contexto do golpe de 2016,
né, diga-se de passagem. Então, o golpe de 2016 ele não foi só um golpe jurídico-parlamentar, né? Ele foi um golpe, acima de tudo, trabalhista, né? Porque ele tirou direitos da classe trabalhadora de forma brutal, com a reforma trabalhista, com a lei da terceirização, com a emenda constitucional número 95, que congela os gastos públicos por 20 anos, enfim. Esses ataques todos no mundo do trabalho, ele veio acompanhado também de reformas na educação. Então, naquele mesmo contexto ali do golpe de Temer, né, a gente teve a aprovação da Base Nacional Comum Curricular, né, que é uma unificação dos currículos em nível nacional, e também a reforma do ensino médio, né, que tem o discurso também, assim como as reformas do trabalho, modernizar a educação, formar o estudante para atuar no mundo do trabalho. Sempre é esse o discurso. Então, essas que obviamente, né, a gente sabe que o interesse do capital em pensar essas reformas, implementar essas reformas, é justamente adaptar o trabalhador a essa realidade do trabalho cada vez mais precária que a gente vive hoje. Um trabalho uberizado, um trabalho terceirizado, um trabalho plataformizado, sem direitos, sem organização sindical, né, e tudo mais. Então, é preciso formar esse trabalhador. Então, as exigências do professor ao professor hoje, feitas ao professor, é que seja um profissional que forme esse tipo de trabalhador. Que seja um profissional que não seja o elaborador do conhecimento, esse é o primeiro ponto, e sim que seja o executor dessas políticas. Então, isso vai vir desde a formação desses professores, né? Com a Base Nacional de Formação para os Professores. Então, os professores, em sua maioria, formados em instituições privadas e à distância, diga-se de passagem, né? A maioria dos professores brasileiros são formados em faculdades particulares com ensino à distância. Isso aí já traz uma precarização para a formação desses profissionais, né? E são formados, essa formação ela tem sido cada vez mais voltada para os interesses do mercado, para os interesses dessa educação voltada aos interesses do mercado. Então, o professor, ele, além dessa exigência, né, de ter que se adequar a essas políticas, ele também tem cada vez mais exigências no campo burocrático. Né? Então, assim, ele está cada vez mais induzido a fazer trabalhos burocráticos dentro das escolas. Né? Então, trabalhos de lançamento em sistemas, agora com a plataformização da educação, então isso se agrava muito. Né? Então, uma reclamação muito frequente dos professores é que eles gastam muito tempo lançando planilhas, fazendo relatórios, essas coisas, que eram trabalhos de secretarias, né? Que eram trabalhos de outros profissionais que passam a ser também dos professores. Então, assim, exigências são muitas, de diversos aspectos, né? E esses profissionais acabam internalizando essa lógica, né? E tendo que se adequar a ela, né? Para sobreviver, né? Para, enfim, dar conta ali do seu ofício, né? Que, na verdade, o seu ofício real, que é ensinar, que é elaborar, que é preparar, que é ser, né? Assim como países que são bem-sucedidos na educação fazem, né? Que é dar autonomia ao professor. Né? O professor terá autonomia para produzir como ele acha que aquela turma dele tenha necessidade. Né? É uma educação dialógica, uma educação que seja pautada pela realidade do estudante, pela realidade da comunidade escolar. Né? Nesse centenário de Paulo Freire, é mais do que nunca importante a gente resgatar essa ideia de educação, né? Voltada para o estudante, voltada para a construção do conhecimento, né? E não que o profissional seja aquele executor, aquele que vai pegar uma apostila pronta, um livro didático, e vai implementar e vai, enfim, dar conta da educação dessa maneira. Né? Então, a gente precisa modificar essa lógica educacional, né? Que vem há 30 anos assim, sendo assim. Né? Professora, como é que os professores, dentro desses aspectos levantados, como é que eles conseguem a motivação necessária para lecionar? Que é um outro aspecto a ser... talvez os pais queiram compreender como é que existe a motivação por parte dos professores dentro desse cenário tão
nefasto que vem sendo perpetrado no país, os professores se sentem motivados a dar aula? Ou é questão apenas de obrigatoriedade da função? Cortou um pouquinho aqui a sua fala de novo, mas acho que deu para entender, né? A questão da desmotivação, né, dos professores. Acho que esse é um ponto que é identificado em diversas pesquisas, né? Isso é muito falado. E, de fato, hoje a categoria docente no Brasil, ela sofre de um burnout ampliado, né? A síndrome da exaustão profissional de forma ampliada, não é mais uma coisa localizada. Então, assim, o docente brasileiro, ele está adoecido, né? Ele está desgastado, ele está emocionalmente desgastado porque ele não se vê, né, como um agente capaz de cumprir com o seu trabalho, como deve ser, né? Então, assim, claro que a gente não pode generalizar nada, né? A gente tem que sempre dar conta das mediações desse processo. Não estou dizendo que isso ocorre de maneira generalizada, mas sim ampliada, né? Então, assim, boa parte dos docentes brasileiros sofrem de burnout, né? Sofrem as doenças psíquicas hoje, elas atingem os professores de uma maneira avassaladora, né? Até tempos atrás, 3 décadas atrás, o que afastava o professor do trabalho era basicamente os problemas inerentes à profissão, como, por exemplo, problemas de voz, né, disfonias, que o professor fala muito, problemas de coluna, problemas, enfim, lesão por esforço repetitivo, né, essas questões inerentes ali à lógica da função, né? Agora, no contexto atual, não atual da pandemia, mas que vem desse período aqui que eu estou tratando, né, dos anos 2000 e tudo mais, o que vem afastando o professor hoje do trabalho são as doenças psíquicas, ansiedade, depressão, síndrome do pânico. É isso que está afastando professores majoritariamente. Você olha os dados da Secretaria de Educação, você olha os dados das pesquisas, vem indicando isso. Então, esse é um alerta muito grave, né, para nós que estudamos a educação e o trabalho docente. É uma categoria muito extensa, né? A gente está falando aí de 2.200.000 trabalhadores, professores no Brasil, sendo 1.800.000 nas escolas públicas, e essa categoria está sofrida, né? Está passando por situações de trabalho extremamente precárias, trabalho intensificado, né? Condições dentro das escolas muito, muito difíceis de lidar, né? Salas de aula superlotadas, né? No contexto da pandemia, isso ficou muito evidente, pós-pandemia, digamos assim, né? Nesse contexto atual de volta presencial. Isso ficou muito latente, porque salas de aula, aí a sociedade passou a ver, né, que não era possível voltar, porque as salas de aula simplesmente não tinham ventilação, não tinham janelas, 40 alunos por sala, por turma, escolas que não têm banheiro, escolas que não têm água, né? Então, é dessa realidade que a gente está falando, né? E que o professor tem que ensinar nesse contexto, né? E num contexto de alunos passando fome, que é o caso que a nossa sociedade hoje, né? Alunos que vêm de situações muito traumáticas nos ambientes familiares, né? Principalmente no contexto de pandemia, agravado com o contexto de pandemia, pais desempregados, enfim, situação de insegurança alimentar muito grande, né? Perdas de pessoas também, né? Por conta da pandemia. Então, assim, imagina toda essa carga que os alunos carregam, que os professores também vão, por consequência, carregar, né? Porque não tem como você ficar apartado dessa realidade, a realidade que atinge os seus alunos, né? E é uma complexidade muito grande, né? Que está presente em cada sala de aula, em cada estudante, e que o professor, ao mesmo tempo, tem que dar conta da educação, do ensino, das metas, né? Vamos dizer assim, porque hoje a educação ela é pautada por isso, né? Então, são os índices, o IDEB, né, que tem que ser atingido, e aí as avaliações externas, enfim, e tudo isso, o professor se sente muito impotente, né, diante dessa realidade para dar conta de uma complexidade tão grande dentro das escolas, né? Então, todo esse conjunto ele acaba adoecendo esse profissional, somado
ao trabalho intensificado, né, de itinerante em diversas escolas, enfim, isso acaba adoecendo muito esse profissional, intensificando muito esse trabalho desse docente. Professora, olhando agora para uma perspectiva de tentar melhorar esse cenário, qual seria o primeiro passo para tentar arrefecer essa precarização no ensino? Acho que os caminhos são conhecidos, digamos assim, né? Os caminhos são conhecidos porque, primeiro, que quando a gente discute isso, a gente não pode ter uma visão pessimista, porque não é esse o objetivo quando a gente discute essa realidade. Se fosse isso, eu não estudaria isso, né? Então, a gente disseca a realidade para compreendê-la e para transformá-la, porque esse é o objetivo. Então, a categoria dos profissionais de educação, falando aqui especificamente dos professores, é uma categoria extremamente numerosa. Esse é o primeiro ponto. Então, é uma categoria que, por consequência, tem um potencial muito grande, né? E isso em diversos países do mundo. Os professores, eles protagonizam muitas lutas importantes, né? Foi assim no contexto recente nos Estados Unidos, em Chicago, no Canadá, para ficar na América Latina, né? Professores no México também que protagonizaram lutas muito importantes recentemente, né? Agregando ali a pauta indígena, né? Do direito à educação, professores no Chile, na Argentina, enfim, Colômbia. No Brasil também, né? Diga-se de passagem que a maior manifestação que aconteceu contra o governo Jair Bolsonaro foi lá em 2019. Não sei se vocês vão lembrar, mas o tsunami da educação, né? Ficou conhecido como tsunami da educação. Então, a educação em si, né? E os professores, eles têm um potencial muito grande de lutas, né? Tem sindicatos muito fortes. Esse é um ponto fundamental. Porque a gente vem vivenciando no mundo do trabalho, de forma geral, o esvaziamento dos sindicatos. Essa é a lógica do século XXI. Né? Sindicatos não servem para nada. O trabalhador tem que ser dono da sua vida, tem que ser empreendedor. Essa é a lógica do século XXI no trabalho. E no contexto da educação, a gente ainda tem esse fortalecimento dos sindicatos. São sindicatos que são os maiores em número de filiados no contexto da América Latina, são sindicatos de professores, sindicatos de profissionais da educação, ou melhor. Né? Então, isso não é pouca coisa, né? Isso não é pouca coisa. Agora, isso não significa que esses profissionais estejam mobilizados, né? Como foi agora no contexto da pandemia, a gente observou muito isso, né? Não houve uma mobilização suficiente para exigir ou para construir uma agenda de lutas, uma pauta, né, que pudesse melhorar a educação, que pudesse demonstrar a realidade da educação e exigir, por exemplo, mais verbas para a educação pública para o pós-pandemia, né? Como outros países fizeram, investiram para esse retorno presencial. Nós não fizemos isso. Nós não fizemos isso. Estamos voltando para escolas em condições piores do que saímos antes da pandemia. Então, a categoria, apesar de grande, apesar de sindicalizada em boa parte, ela não está mobilizada, né? A greve pela vida, inclusive na época que a pandemia ainda estava com um índice muito alto de contágios e os governos apontando o retorno presencial, alguns sindicatos apontaram a necessidade da greve pela vida e nem isso prosperou. Então, muitos fatores explicam isso, né, Marcos? A precarização explica isso. Né? Então, o professor, ele tem medo de perder o vínculo empregatício, ele tem medo de perder aquela vaga, aquele horário na escola, se ele fizer uma greve. Ele tem medo de sofrer assédio moral, que é muito comum dentro das escolas, principalmente no ensino privado, mas também no ensino público. Então, todo esse contexto de precarização, ele implica numa desmobilização e numa individualização dos profissionais. Né? Então, o ensino remoto ele agravou essa individualização. Né? Então, os profissionais ficaram dentro de suas casas, sozinhos, né? Dando conta ali de um milhão de tarefas para fazer, e isso acabou também desmobilizando. Então, eu acho que é uma questão, né? Para ser pensada, para ser
pensada nesse retorno agora, nesse ano de 2022, né, nesse retorno que já voltou, a maioria das escolas já voltaram, a verdade é essa, né? A que eu atuo, a universidade também não voltou ainda, mas essa não é a realidade, não voltou presencial, né? A gente está trabalhando muito remoto, mas não voltou ainda presencial. Mas a realidade, em geral, não é essa. A maioria já retornou presencialmente. Então, eu acho que 2022 vai ser um ano muito complexo também, né? De um ano de disputa eleitoral, enfim, de muitas questões que também vão ser colocadas. E a mobilização é a saída, né? Não tem outra forma de superar esse quadro a não ser a mobilização, a luta em defesa da educação dentro dos sindicatos, junto com os movimentos sociais, de todos e todas as trabalhadoras da educação, com os estudantes também, né? Fundamental. Então, eu acho que é esse o caminho. A gente só precisa ter uma efetividade maior nessa construção desse caminho, né, que tem deixado bastante a desejar nos últimos anos aí, para enfrentar toda essa dinâmica que eu falei um pouco aqui. Professora, você citou a respeito das eleições que ocorrerão ano que vem, 2022. E aqui no Brasil existem diversos projetos políticos que estão aí sendo pautados pela imprensa e o eleitorado vai acompanhando. Nós temos o atual projeto, que é do governo Jair Bolsonaro, um governo conservador, que demonstrou total ojeriza pela educação. É só vermos os ministros que comandaram esta pasta, inclusive o atual Milton Ribeiro, e você vê ali um outro projeto que é o do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, alguém que já esteve no poder durante 8 anos e que foi no seu estágio que a educação deu uma melhorada, vamos dizer assim, deu um crescimento, deu um salto. Você acha que esses problemas também passam por essa questão de governo, de mudança de governo? Você acha que se estivéssemos sobre um governo, estaria desse tipo de problema? Caramba, Marcos, está cortando muito aqui para mim, mas eu acho que deu para entender sim. Você falou da questão do governo PT e também agora do governo Jair Bolsonaro, da questão das melhorias feitas, né? E da piora do quadro agora. Só me confirma, foi isso, né? Que você comentou mais ou menos. Então, a gente pode dizer que Sim, nos governos de frente popular, né? Digamos, governos PT, Lula e Dilma, a gente teve um avanço na área de educação no sentido do acesso. Isso de fato, ocorreu muito fortemente, principalmente nas universidades, né? A gente teve uma ampliação do acesso às universidades, né? Por meio também das políticas de cotas, de ações afirmativas e tudo mais. Agora, a gente também não pode deixar de dizer que o empresariado foi muito feliz durante o governo Lula e Dilma, né? Então, essa que a gente vem chamando de frente social liberal, que é essa frente do empresariado que atua na educação, o Movimento Todos pela Educação, Fundação Lehman, né? Todo esse campo que se reúne nesses conglomerados educacionais para pensar a educação, para implementar a política educacional, eles ganham espaço justamente nos governos de frente popular, né? Nos governos PT. Então, eu tenho um pouco de ressalva em dizer que a gente avançou na qualidade da educação, porque a gente avançou em determinada perspectiva para a educação, em determinada visão de educação, que não é a visão que os teóricos da educação defendem, né, que Paulo Freire defende, enfim, que nós do campo progressista defendemos. É uma educação voltada para o mercado, é uma educação voltada para a visão econômica de educação, né? Então, esse é um parênteses que eu gostaria de colocar aqui. Agora, no contexto atual, né, a gente, obviamente, tem um agravamento muito grande do quadro na educação, né? O que já não vinha tão bom, né, digamos assim, sob essa perspectiva, se agrava, porque além dessa frente social liberal, que é essa frente do empresariado, que segue atuando, que segue ampliando as suas reformas, que segue implementando, com o objetivo de implementar a base nacional comum curricular, que segue com o objetivo de aprovar a reforma do ensino médio, tudo isso segue, mas vem acompanhado ainda da frente liberal
ultraconservadora, que é essa frente que toma conta do Ministério da Educação nos últimos 3 anos. Então, essa frente liberal ultraconservadora, que tem como objetivo fazer doutrinação dos estudantes, que a realidade é essa, né, de favorecer determinada visão de educação que vai ser voltada, né, para uma visão militarizada, uma visão reducionista do que é o processo educacional, né, e que vai criminalizar os professores, né, que vai, enfim, incentivar perseguições políticas aos professores, né, não dando a liberdade do ensino aos docentes. Essa frente, ela foi atuante para o que ela veio fazer, né? Então, assim, ela foi bastante bem sucedida no propósito que ela teve. Então, assim, claro que o governo Jair Bolsonaro gostaria de ter feito muito mais. E aí ele esbarra na ponta, esbarra lá na sala de aula, esbarra no professor, né? Mas ele conseguiu dar conta de pautas, né? Por exemplo, as escolas cívico-militares foi algo que surge com esse governo, né? Que é incentivado por esse governo. E só durante a pandemia foram 59 implementadas, fora as que foram implementadas antes da pandemia. E o governo tem o objetivo de implementar 240 até o final do seu mandato. Escolas cívico-militares que nada mais são do que escolas que não são escolas militares, diga-se de passagem. Escolas militares são escolas que são apenas 12, se eu não me engano, em nível nacional, que são escolas vinculadas ao Ministério, ao Exército, né? Então, ao Ministério da Defesa. As escolas cívico-militares, elas são vinculadas ao Ministério da Educação. O Ministério da Educação criou uma secretaria específica para isso já no início do mandato de Bolsonaro e tem o objetivo de transformar escolas públicas em escolas militarizadas, né? Então, você transforma uma escola que é precária em outra escola com profissionais que serão vindos, né, do setor militar, militares da reserva, enfim, que vão atuar nessas escolas e que vão dar a lógica, né, da disciplina militarizada, né? Então, é como se o problema das escolas públicas fossem a disciplina, e não todo esse contexto que a gente está discutindo aqui, né? Então, assim, se a gente muda a disciplina, se a gente coloca lá os alunos enfileirados para cantar o hino nacional, se a gente, enfim, né, coloca ali uma educação moral e cívica, né, como o presidente vive defendendo, a gente vai mudar a educação, né? Então, assim, é uma lógica completamente equivocada e focalizada, porque o que são 240 escolas, caso isso se efetive, diante da imensidão de escolas públicas que a gente tem no Brasil, precisando, né, de investimento, de reformas, de valorização dos profissionais, né, de condições de trabalho, de ensino para os estudantes. Não é nada, 240 escolas não é nada. Então, além disso, a gente tem as tentativas, né, de implementar o homeschooling, por exemplo, né, a educação domiciliar, também uma pauta desse governo. Enfim, entre outras, né, pautas que visam o quê? Justamente essa doutrinação, né, no sentido dessa formação cívico-militar, né, e também um esvaziamento da educação crítica, emancipadora, do acesso à universidade, né? Então, o objetivo também é esvaziar o acesso à universidade. E a pandemia serviu como um prato cheio para esse projeto, né? Porque a gente está no período do Enem agora, né? A semana entre Enem aí, e a gente tem o Enem mais excludente desde 2015, com o menor número de inscritos desde 2015. Então, a gente tinha em 2015 muito menos pessoas fazendo o Enem do que hoje poderíamos ter. Então, a dinâmica é essa, né? Esvaziar a universidade, elitizar a universidade e dar uma formação técnica esvaziada de sentidos para os estudantes do ensino básico, da educação básica. Então, é realmente um governo bastante nefasto para a educação, que escolheu o Ministério da Educação como uma caça-mata, né, da guerra cultural, digamos assim, né, como uma fortificação da guerra cultural, que é o que eles defendem. Então, vamos utilizar o Ministério da Educação para fazer a chamada guerra cultural,
né, para eliminar o pensamento da esquerda, o que eles chamam de marxismo cultural, né, que para eles está dentro das universidades, das escolas, enfim. Então, é um pouco isso, né? A gente está diante de um contexto ainda mais complexo diante do governo Jair Bolsonaro hoje. Uma questão, professora, você atuando, você que leciona, você indicaria a uma pessoa ter a mesma profissão que a sua? Dentro desse cenário, desse contexto, você daria esse conselho, seja um homem, uma mulher, se torne um professor, venha participar dessa luta, você daria esse conselho? Poxa, sem dúvida, porque a gente discute isso e esse debate que a gente está fazendo aqui, ele tem que estar presente na formação de professores. A gente não pode idealizar a profissão docente como algo perfeito, porque ela não é. A gente tem que levar esse debate para a sociedade, porque o discurso fica muito no o professor é importante, o professor é a principal, a profissão que forma todas as outras profissões. Tem muito esse discurso, né, no senso comum, na sociedade em geral, de valorização dos professores. Mas, na prática, né, as pessoas pouco conhecem a realidade de um professor. Né? Pouco conhecem essa dificuldade que a profissão docente, no nosso país especialmente, enfrenta nos dias de hoje. Então, é uma luta de toda a sociedade, né? Porque não há educação de qualidade com professores mal remunerados, desvalorizados socialmente, né? Não existe educação de qualidade sem profissionais valorizados. Então, é uma luta de toda a sociedade. Então, eu digo sempre para os futuros professores ou para aqueles que estão pleiteando ou que querem ser professores, que, diga-se de passagem, são pouquíssimas pessoas no nosso país, né? No nosso país, dificilmente um estudante de ensino médio vai dizer que quer ser professor. É muito difícil. Então, isso é um cenário muito complexo, muito perverso, né? Porque a profissão docente é uma profissão incrível. Né? É o que estão fazendo dela que é o problema. Né? Mas a profissão de professor é uma profissão incrível que tem diversas possibilidades e potencialidades, né? De você formar as pessoas, né? De você formar crianças jovens para a vida, né? Formação humana dessas pessoas passa pelo professor. Não é formação para o mercado, não é formação para o trabalho, estritamente. Claro que também é isso, mas é uma formação, sobretudo, humana, para a vida. Né? Então, ser professor é uma profissão, sem idealizar aqui, mas é uma profissão muito rica, muito linda, muito bonita e muito importante. Isso aí é comum de todos dizerem isso. Agora, você entrar para a profissão docente hoje significa que você precisa entrar sabendo que vai ser um ambiente de muitas lutas, né? Um ambiente da necessidade de muitas lutas. Entendendo também que fora da educação a situação também não está tranquila. Então, eu sempre falo isso. O que é o mundo do trabalho hoje? O mundo do trabalho hoje é um mundo do trabalho extremamente precário em todos os sentidos. Isso atinge os médicos, atinge os advogados, atinge os engenheiros, atinge qualquer profissão. Né? Então, a gente está tratando aqui da docência, da educação, porque ela ela gera um impacto muito grande na educação, que é um setor estratégico fundamental para o nosso país. Mas não significa que outros profissionais não estejam precarizados também, desempregados, atuando em outras áreas que não são as suas de formação. Né? Então, hoje ainda a educação ela oferece um leque de possibilidades de você ser um profissional concursado, ainda, embora isso tenha diminuído a quantidade de concursos, né? Mas ainda te oferece a possibilidade de ser um profissional concursado. Né? Você pode se qualificar, né? Fazer um mestrado, um doutorado, e tentar uma escola, por exemplo, uma escola federal, né? Uma universidade, enfim. Então, são diversas possibilidades que o professor tem também. Né? Então, eu acho que, além dessas possibilidades individuais de você crescer na profissão de alguma maneira, você também tem que carregar o espírito da coletividade, porque é fundamental. Né? A luta, a organização sindical, a luta política, a luta econômico-corporativa, ela é muito importante. Então, assim, como dizia o Paulo Freire, né? Ser professor e não lutar é uma contradição pedagógica. Então, você ser professor, você tem que saber que você vai lutar.
pela educação e pela profissão. Sem isso, é melhor escolher fazer outra coisa. Professora Amanda Moreira da Silva, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no Megafone. A gente está chegando no final do nosso programa. Tenho certeza que foi um dos programas mais importantes que nós produzimos nessa história de quase 2 anos aqui do Megafone, porque é um assunto muito importante, é um assunto que deve, como a senhora bem disse, deve ser debatido na sociedade, até porque isso acaba impactando no futuro do nosso país. Então eu quero agradecer imensamente por você ter aceitado aqui o nosso convite, dizer que foi uma honra para nós ideias, poder debater a educação contigo e desejo aí muito sucesso aí na caminhada. A luta é árdua, a luta é dura, mas é importante que tenhamos pessoas como a senhora para ser um arauto de boas ideias para combater todo esse retrocesso que o Brasil vem enfrentando. Então, muito obrigado por você ter aceitado participar aqui do Megafone. Muito obrigada, Márcio. É um prazer estar com vocês. Agradeço aí também toda a audiência do programa e me coloco à disposição. Obrigada. Boa noite. Então, você, meu caro telespectador e ouvinte aqui no Megafone, caso você queira continuar seguindo a professora, você pode acessar as suas redes sociais, né, principalmente ali no Instagram, ela que movimenta bastante a sua página, com vídeos, com informações. Amanda Moreira da Silva, no Instagram você vai encontrar a sua página oficial, onde ela publica os seus textos, os vídeos, onde ela traz mais detalhes a respeito desse trabalho que ela realiza e do debate que nós tivemos aqui hoje a respeito da precarização no ambiente educacional. Você também pode adquirir os 3 livros que ela lançou no mercado, que é Tempo e Docência, Dilemas, Valores e Usos na Realidade Educacional, Formas e Tendências, e também o Trabalho Docente sobre a Lógica Privatista Empresarial. Então, adquira os livros, acompanhe a professora, porque vale a pena, eu acompanho e vejo o quanto é valoroso o seu trabalho. E assim vamos colocando um ponto final no Megafone de hoje. Ele que é uma produção do Departamento de Jornalismo da Rádio TV Fé e Luz. Tem como produtor e apresentador Marcos Roberto. A edição é de Letícia Saziloto e a direção geral é de Rodrigo Mazzucci. Eu agradeço a todos pela gigantesca audiência, desejo um ótimo final de semana e voltaremos a nos encontrar no próximo sábado a partir das 2h27 da tarde com mais uma edição inédita do Megafone. Meu muito obrigado e até lá!